Bom dia, paz de Cristo, para os meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu vou falar sobre Apolo. Sim, e quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Bom, então, eu quero já começar a falar um pouquinho sobre Apolo, uma biografia rápida aí de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um judeu natural de Alexandria, e há uma referência bíblica apontando isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Bom, quais eram as características aí fortes, sim, de Apolo? Bom, são muitas características. Eu achei muito interessante essas características. Bom, ele era um homem eloquente. Bom, uma pessoa eloquente é uma pessoa assim que tem uma facilidade incrível, sabe? De se expressar. Ele se expressava muito bem e era muito convincente. Ele era persuasivo. Então, ele era eloquente. Ele era também poderoso nas Escrituras. Eu amei essa expressão. Poderoso nas Escrituras. Atos capítulo 18, versículo 25. Você conhece alguém, ou já conheceu alguém que é poderoso nas Escrituras? Assim era Apolo. Isso aí despertava assim uma curiosidade. Isso aí despertava uma atenção aí nos seus ouvintes, porque até então ninguém havia se expressado daquela maneira, ninguém havia se expressado assim, daquela forma tão assim calorosa, sabe? Que Apolo, ele transmitia a sua mensagem. Bom, Atos, capítulo 18, versículo 25. Ele também falava e ensinava, e aí ele era instruído, havia estudado, havia de alguma maneira adquirido conhecimento e conteúdo para pregar, ou seja, falar e ensinar. Bom, ele falava com convicção e certeza, ou seja, quando ele fazia os seus apontamentos, ele fazia isso com firmeza e com convicção. Bom, ele foi para a sinagoga, sabe? Fazia ali a sua pregação e estava ali na sinagoga um casal chamado Priscila e Áquila. Esse casal eram judeus e estavam ali e ficaram assim admirados, ficaram assim impactados com a mensagem de Apolo. E aí levaram Apolo para sua casa, sabe? Para ali abrir mais o entendimento acerca de Cristo. Por quê? Porque Apolo, sim, o conhecimento que ele tinha das Escrituras era apenas o que ele conhecia. O Antigo Testamento, chamado de Pentateuco, o livro de Salmos e o livro dos profetas. Essa era a escritura da época, e mesmo sendo essa a escritura da época, ele era poderoso nas escrituras. Muito bem, ele chega ali em Éfeso, sabe? O apóstolo Paulo, ele foi viajar, ele está na sua terceira viagem missionária, e quando ele chega, o apóstolo Paulo percebe que a igreja de Corinto mudou. Os irmãos estão assim, sabe, encantados, os irmãos estão assim, entusiasmados, os irmãos estão assim, animados, os irmãos estão assim, sabe, renovados. E então ele percebe que tudo isso aconteceu porque Apolo agora estava em
Éfeso e também passou a frequentar a igreja de Corinto. Bom, o apóstolo, e ele percebeu rapidamente que a igreja havia, sido dividida e subdividida em grupos. Então o apóstolo Paulo, ele já prepara o ensinamento para falar o que era realmente importante para a igreja de Corinto. Eram os homens ou Cristo, que era o cabeça da igreja, que era realmente aquele que deixou a sua mensagem para a igreja. Então, ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E ele então ensina que o mais importante é Cristo. Amém? Que assim seja, glórias a Deus.